2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4 ao versículo de número 10. Glória, glória, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: antes, como ministro de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobre, mas enriquecido, a muitos nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Queridos e amados irmãos, eu estava pensando ali, quando o Senhor Jesus, no capítulo de número 13 do Evangelho de João, Jesus ele dá uma aula de amor, uma aula de humildade, uma aula para deixar para os discípulos continuar fazendo da forma que ele estava fazendo ali naquele momento. Porque Jesus ele começa falando ali para os discípulos, e de repente Jesus ele vai pegar uma toalha, vai pegar uma bacia com água, e ele vai mandar os discípulos assentar-se, e Jesus vai começar a lavar os pés de cada um deles. Eu fico imaginando aquela cena, Jesus chegando aos pés de cada um dos seus discípulos e lavando os pés deles, secando com a sua toalha. Jesus está fazendo aquilo para demonstrar o seu verdadeiro amor, a sua humildade, como ele lá em Filipenses 2, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que ele esvaziou-se da sua forma de Deus e assumiu a forma humana. Jesus, quando ele pega a sua toalha e aquela vasilha com água, ele está dizendo para os discípulos assim: eu preciso lavar os pés de vocês. E Pedro vai olhar para Jesus e vai questionar e vai dizer assim: Senhor, jamais eu deixarei o Senhor lavar meus pés.
E Jesus vai olhar para Pedro e vai dar uma lição nele. E vai dizer para ele assim: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, ouvindo estas palavras do mestre querido, ele vai dizer: Senhor, não somente os pés, mas lava todo o meu corpo. E Jesus vai dar mais uma lição para Pedro. E Jesus vai dizer assim: o teu corpo já está limpo, pela palavra que vocês têm ouvido. O vosso corpo já está limpo, não precisa mais ser lavado, porque vocês já ouviram a minha palavra, e ela é suficiente para lavar o teu corpo. Apenas deixa eu lavar os teus pés. Aleluia. E nós vimos aqui a nossa irmã Márcia lendo o Salmo 46. E o Salmo 46 é uma lição de vida para nós. É a esperança que Deus, através do salmista, Ele está deixando para a igreja. Porque Ele está dizendo ali: o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. E eu não temerei mal algum, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares. Mas o que eu quero falar é do versículo que ele diz: há uma corrente de água viva que vem da cidade do meu Deus. Ezequiel, irmãos, Ezequiel, ele teve uma visão, e ele via o rio passando debaixo do trono de Deus, e aquela água, ela era tão pura, ninguém que estava no templo contemplou, mas ele viu. Aquele rio, aquela corrente de água entrava debaixo do templo. E Ezequiel se maravilhou ali, porque ele viu a presença de Deus naquele lugar. Isaías, quando teve o seu chamado diante de Deus, ele contempla os querubins diante de Deus voando. Com duas, eles tinham 6 asas. Com 2 eles voavam. Com 2 eles cobriam os seus pés. E com 2 eles cobriam o seu rosto. E da boca deles só ouvia a palavra: Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Esse Deus é o mesmo que está conosco aqui hoje, porque a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, em outras palavras, falando para o discípulo, ele pergunta: vocês procuram o povo aí, quem que sou eu? Que ele diz que eu sou? E os discípulos vão perguntar, e as pessoas vão dizer: ah, ele é um profeta, ele é Elias, ele é João Batista. E eles voltam, e Jesus vai dizer assim: mas e vocês? O que eu sou para vocês? O que vocês acham de mim? O que eu sou, o que eu represento para vocês? E Pedro vai levantar sua voz e vai dizer: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Pedro dá uma lição ali para os outros discípulos, reconhecendo o poder que Jesus tinha de operar milagres e maravilha no meio do povo.
Em outra ocasião, Jesus está pregando e o povo está indo embora. E Jesus vai olhar para o seu discípulo e vai dizer assim: vocês não querem ir embora também não? E Pedro mais uma vez vai levantar a sua voz e vai dizer: para onde nós iremos? Se tu tens a palavra da vida eterna. Era um reconhecimento. E o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 4 ao 10, ele vai nos dar uma lição de como nós devemos, meus amados, nos posicionar diante da dificuldade que nós viemos a nos enfrentar no dia a dia na nossa vida. É difícil passar dificuldade. É difícil enfrentar uma adversidade. É difícil enfrentar uma luta. Até quando nós olhamos para o nosso amigo mais próximo e esperamos que ele nos ajude a passar pelaquela situação, mas o amigo vira as costas. Eu visitei um casal ontem e eles disseram para mim assim: quando nós tinha tudo, nós tinha muitos amigos. Hoje que nós não temos nada, nós perdemos todos os nossos amigos. E eu falei para eles assim: vocês estão nas minhas orações todos os dias. Porque a minha esperança é de um dia ver vocês entrar pela porta da igreja. E eles começaram a chorar. Eles estão se sentindo tão desprezados dos amigos, até da família. Porque está passando por uma luta muito grande. Mas eu falei ontem para eles: fique tranquilo. Os verdadeiros amigos jamais vão se afastar de vocês. Os verdadeiros amigos vão com vocês até o fim. Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Coríntio: antes, como ministro de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Paulo, ele está tomando uma posição de ministro de Deus, e ele está dizendo para o povo de Coríntio: olha, meus irmãos, tenham paciência, a luta vai passar, a dificuldade vai chegar ao fim, e vocês vão poder cantar o hino da vitória. E Paulo, ele é um sofredor também. Paulo pagou um preço muito grande. Antes ele era um carrasco, mas depois ele se tornou o melhor apóstolo, que mais ganhou alma para Deus, levantou muitas igrejas. Mesmo ele preso, ele fazia carta e mandava os comandantes, os soldados entregar nos lugares, nas províncias, e a palavra de Deus era pregada através das suas cartas. E Deus cooperava com ele, aleluia. Nos nossos dias não é diferente. Nós, como ministro do Evangelho, devemos, meus amados, nos preocupar com a igreja que o Senhor colocou na nossa mão para nós guiarmos ela até o céu. E como que eu vou fazer isso? Orientando você aqui na palavra dele, dizendo para você: a aflição vai passar, a angústia vai passar, a luta vai chegar ao fim, e um dia você vai poder cantar o hino da vitória, porque o seu foco maior não é aqui na terra, o seu maior foco está no céu de glória, que o Senhor Jesus foi preparar para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus servos.
Jesus, quando ele estava pregando a sua palavra, a sua maior preocupação era em formar discípulos, formar homens de Deus, para dar continuidade ao seu ministério aqui na terra. E foi passando de homem, geração a geração, e nós demos graças a Deus porque chegou até nós. Chegou até você. Ele te escolheu porque Ele viu o potencial em você, aleluia. A angústia de hoje, o apóstolo Paulo, ele falou, e a adversidade de hoje não é para se comparar com a glória que há de se revelar em nós, através de Cristo Jesus. Não é para se comparar. Como o presbítero Aldran falou aqui no culto passado, no versículo que ele leu, que nós não devemos desesperar, não, irmãos. Confia no Senhor, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Porque o Senhor, Ele não dorme, aleluia. O nosso Deus, Ele não dorme. O Salmo 34 diz que Ele está de contínua com o seu olhar sobre todas as nações da terra. Porém o versículo seguinte diz que o seu olhar acompanha os seus servos, aleluia. Aonde você for, o olhar dele está indo com você. Aonde você entrar, Ele está lá te vendo. E Ele sabe o que você vai passar. E Ele é tão fiel que Ele te dá força para você suportar todas as angústias. Disse uma história que uns homens pegaram as suas cruzes e iam andando com ela nas costas. E um deles achou a sua cruz tão pesada e ele resolveu tirar um pedaço da sua cruz. Andou mais um pouco, tirou mais um pedaço, porque a cruz estava tão pesada. Mas ele chegou em um determinado local, que ele ia precisar da sua cruz inteira, para pôr sobre uma gruta para ele passar. Os outros que suportaram a dor, o peso, a angústia, a tristeza, mas não tiraram nada da sua cruz, conseguiram atravessar. Mas aquele que tirou um pedaço da sua cruz ficou pelo caminho. Não é diferente hoje, meus amados. Quantos e quantos dos nossos irmãos ficaram pelo caminho porque não suportaram as angústias da sua vida. Jesus falou para o discípulo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu, Ele nos deixou o caminho para nós seguir, para nós vencermos também. O apóstolo Paulo, no versículo 5, ele está dizendo assim, ó: nos açoite, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo estava falando daquilo que ele já tinha passado. Paulo suportou açoite, Paulo suportou a prisão, Paulo suportou vigília, jejum. Ele estava falando daquilo que ele tinha passado. E ele estava dizendo para os irmãos de Coríntio: fique firme, fique tranquilo. Essa batalha não é sua, essa guerra não é sua. Você só tem que se colocar de pé e ver o livramento que o Senhor teu Deus tem preparado para você. Aleluia. Açoite, ele foi açoitado em uma praça. Diz a história ali que as autoridades naquela época, eles davam 40 açoites
e parava, não podia dar mais de 40, mas Paulo e Sila, eles usaram de má fé com eles, e eles davam 39, parava e começava do zero de novo. Sabe o que é isso, irmão? É padecer por causa do Evangelho de Cristo, é sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Isso não é para qualquer um, é somente para aqueles que crêem no seu Deus, é somente para aqueles que acreditam que mesmo padecendo, mas a sua vitória vai chegar, mesmo sofrendo, vai cantar o hino da vitória, porque quem prometeu é fiel para cumprir nas nossas vidas. A angústia ela vem e passa, mas a vitória fica. Aleluia. A vitória fica. A angústia vem e vai embora, mas a vitória permanece. Sabe por quê? Porque é através da vitória que nós nos alimentamos, que nós nos fortificamos, que nós agradecemos o nosso Deus, que nós dizemos para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo de número 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Paulo está dando uma aula para os irmãos de Coríntio, para eles entenderem de que como não é só sofrimento, não, tem amor também, tem benignidade também, tem amor, mas não pode ser fingido, não, tem que ser sinceridade, tem que falar daquilo que o seu coração tem dentro dele. Se é verdade, fale a verdade, se é sinceridade, fale sinceridade. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar aquilo que está dentro do seu coração, porque você vive isso, aleluia. Você vive isso. Mesmo diante dos açoites, das perseguições, das prisões, você tem o amor verdadeiro do Pai dentro de você. E era isso que Paulo queria lembrar para os irmãos de Coríntios. Não é só luta não, irmãos, não é só batalha não. Vocês terão momentos de alegria, de felicidade, de paz. Vocês vão ver que essa luta vai acabar e você vai poder chegar diante do Senhor e reconhecer Ele como Ele é. Aleluia. O versículo de número 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Aleluia. Paulo, ele deixou um legado tão grande para a igreja. Eu gosto muito de falar sobre Paulo, porque Paulo, antes de se converter, ele era fiel àqueles que ele servia, mas depois que ele se converteu, ele entregou a sua vida de corpo e alma para Cristo. Ele chegou ao ponto de dizer que o viver para ele é o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. Porque ele não esperava recompensa aqui na terra, não. A recompensa dele está lá no céu. Nós vimos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, dizendo assim, ó: eu não sei mais nem o que escolher, se é ficar aqui ou se é estar com Cristo lá no céu. Não sei mais o que eu vou escolher. Se eu estou aqui, é pela vontade dele. E se eu for para ele, é pela vontade dele. Aleluia. Nós não entendemos, irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes nós questionamos. Às vezes nós até murmuramos.
Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem denominação pela aí que prega dizendo que não é para a igreja aceitar a aflição, não é para a igreja aceitar a adversidade, não é para a igreja aceitar a tribulação. Enquanto a palavra de Deus, ela trabalha ao contrário disso, dizendo que a tribulação, ela produz em nós paciência. Aleluia. Quando eu acredito no meu Deus, nada pode me impedir de adorar Ele. Nenhuma situação vai me impedir eu de buscar a presença dEle. Nada e nem ninguém vai me parar diante das adversidades que eu estiver enfrentando, não. Porque eu acredito no meu Senhor. Eu sei que Ele está comigo e que Ele jamais vai me abandonar. É promessa dEle. E a palavra de Deus diz que Ele não mente. E nem é filho do homem para que se arrependa. A sua promessa é verdadeira e Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu um dia. Pode esperar, não desanime, mas persevere na fé, na esperança de que você não está sozinho neste mundo. O Senhor está contigo, aleluia. O Senhor é quem está na direção do teu barco. O teu barco não está à deriva no meio do mar, não. As ondas podem até bater com fúria no teu barco, mas ele não vai afundar, sabe por quê? Porque o mestre está nele. E se ele estiver distante, ele vai vir ao teu encontro. E ele vai te ajudar, aleluia. Ele vai mandar você ir ao encontro dele, vem. Anda sobre as águas, confia no Senhor, porque Ele é fiel, irmãos. Ele é bom, Ele sabe das minhas e das tuas forças. Ele sabe que muitas das vezes nós somos fracos, nós somos tão pequenos, mas Ele é grande, Ele é poderoso. A força do Senhor está sobre cada um de nós. É por isso que nós estamos de pé até hoje. Era isso que Paulo queria falar para os irmãos de Corinto. Não é só luta não, irmãos. Não é só batalha não. A alegria do Senhor está sobre o teu coração também. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Diga para Ele que você está aqui diante dEle. Aleluia. O versículo de número 9. Como desconhecido, porém conhecido. Como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos. Eu quero frisar bem este versículo 9 aqui, principalmente a parte A do versículo 9, aonde o apóstolo ele faz questão de dizer como desconhecido, porém conhecido. Às vezes nós achamos que nós estamos distante de todo mundo. Ah, ninguém me conhece. Para o mundo aí fora talvez você seja um desconhecido, mas para Deus você é bem conhecido. Sabe por quê? Porque foi Ele que te escolheu, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te consagrou, foi Ele quem te escolheu ainda quando você nem estava aqui nesta terra. E eu posso provar isso para você. Jeremias 1:5. O Senhor fala para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci e te escolhi, e a ti te dei as nações como profeta. Então você tem uma missão mesmo antes de você ser formado. Você já veio com algo de Deus para você fazer aqui nesta terra.
Você não veio em vão para cá não. O Senhor te criou, te formou. O Senhor permitiu que você nascesse, que você crescesse, que você se tornasse a pessoa que você é, porque Ele tem um objetivo na tua vida. Ele tem um projeto na tua vida. Você não veio para cá simplesmente por vir, não. Você não nasceu, você nem escolheu a tua família para tu nascer. Foi Ele quem preparou, aleluia. Foi Ele quem preparou. Às vezes eu vejo gente falando mal da sua família. Irmão, uma família é a coisa mais sagrada que Deus deu para nós. A família é a coisa mais sagrada que o Senhor colocou na nossa vida. Se o Senhor permitiu que você nascesse em uma família pobre, é como Ele disse aqui, muitas vezes pobres, mas enriquecidos. Eu vou contar uma história para os irmãos aqui. Tinha um certo fazendeiro, que ele tinha uma fazenda muito grande. E ele tinha um empregado, o cuidador da fazenda dele, que chamava Marconde. E o nosso irmão Marconde, ele era da igreja, ele era crente. E todos os dias ele chegava na fazenda e ele trazia a sua comida em uma tapoé com 2 peixinhos. Todos os dias ele só comia aqueles 2 peixinhos, arroz branco. E o patrão um dia saiu pela fazenda e encontrou ele almoçando. E o patrão, quando viu aquela situação, ficou muito triste. E contou para a esposa dele, mas a esposa dele era arrogante. Sabe o que a esposa falou para ele? Falou assim: não, meu marido, não ajuda ele não, cada um merece o que tem. Aí quando o tempo vai passando, ele está lá cuidando da fazenda do seu patrão. De repente o irmão Marconde tem um sonho, uma visão de Deus. E na visão de Deus, Deus revela para ele que o homem mais rico da região ia morrer. E aí ele vai contar para o seu fazendeiro, para o seu patrão. E o patrão sai desesperado para a casa dele. Não dormiu mais, não comeu. Porque ele se considerava a pessoa mais rica daquela região. Mas quando foi um belo dia, ele esperou o irmão Marconde trabalhar, o irmão Marconde não foi. Aí mais tarde veio a notícia, aleluia. Veio a notícia para o patrão dizendo assim: olha, sabe o teu empregado Marconde? Ele já não está mais aqui conosco, ele morreu. E quando o patrão soube daquela notícia, ele caiu por terra. E ele foi analisar a sua vida e a vida do irmão Marconde. E ele fez questão de falar para todo mundo: eu não sou o homem mais rico da região. Eu pensava que eu era o homem mais rico, mas o homem mais rico desta região já não está mais conosco. Era o nosso irmão Marconde. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o dinheiro do mundo inteiro, o ouro do mundo inteiro, a prata do mundo inteiro não pode pagar o valor de uma alma. O irmão Marconde poderia ser pobre materialmente, mas ele era milionário espiritualmente, aleluia. Então, meus amados, nunca pense que você não tem nada. Você pode não ter nada aqui, mas o que você tem está no céu guardado, no banco de Deus. E quando você chegar lá, vai estar lá para você usufruir da maneira certa, aleluia.
Você pode ser pobre para os homens, para o mundo, para as pessoas, mas para Deus você é muito rico, aleluia. Você é milionário, aleluia. Porque o que você tem ninguém vai tirar de você. O que é seu, o ladrão não vai roubar. O ferrugem não vai consumir, a traça não vai consumir, sabe por quê? Porque está guardado lá no banco de Deus.